Só de cá apaixonados por Muay Thai. Hoje, nosso convidado é um cara que tem muita história para contar. Ele é dentista formado em Belém do Pará, com especialização e mestrado em Campinas. Tem consultório próprio, veio morar em Florianópolis e, além de cuidar de sorrisos, cuida de muitos atletas do mundo da luta. Ele é o nome por trás da TG Odontologia Humanizada, uma clínica que vai muito além do atendimento tradicional. E conversando com ele, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, hein? Ele oferece tratamentos completos, incluindo odontologia esportiva voltada para atletas de MMA, jiu-jitsu, muay thai, boxe e outras artes marciais. Apaixonado por esporte e com um coração gigante, ele e a esposa criaram um projeto de apoio gratuito a atletas de luta, cuidando da saúde bucal e da proteção deles. Porque para ser um campeão tem que estar 100% de verdade, né? Um exemplo de profissionalismo, propósito e amor pelo que faz. E o meu convidado hoje é o Doutor Tarcísio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo A convite. gente te acompanha no Instagram e eu acho que as pessoas, quando te conhecem, te amam, né? Você é muito divertido, muito legal. Que legal! Normalmente o pessoal acha que é um personagem que eu Aham. faço quando chega no consultório e vê que Que é, é real que mesmo. é real. A Aham. galera sente a diferença quando eu tô em atendimento, quando eu não tô em atendimento. Quando são os meus dentistas da minha equipe, normalmente o clima tá mais silencioso Sim. no consultório. Então, quando o paciente entra e já vê música tocar, música alta, um rockzão tocando lá, ele já entra, o doutor Tarcísio tá aí. Aham. Já sei como Que é. legal. Conta um pouco da tua história. Como foi a sua trajetória de decidir sair de Belém para Florianópolis, né? Cara, assim, ah, desde que eu casei, a gente tinha uma pequena vontade de sair da nossa cidade, tá? De criar os nossos filhos em um ambiente mais agradável, mais tranquilo de se viver. E durante essa época a gente começou a viajar bastante pelo país. Tá? Foi fazendo várias viagens, só que em vez de a gente ficar em hotel, a gente normalmente alugava um Airbnb, uma zona residencial, ficava vendo onde tinha, como é que era o transporte público, onde tinha hospital, onde é que tinha escola e tudo mais. E uma dessas cidades que a gente visitou foi Florianópolis. Fez Florianópolis, fez Curitiba, fez Fortaleza, fez várias outras cidades. Então a gente ficou entre Curitiba e Florianópolis. Como a minha esposa estava com um filho pequeno, quando a gente se decidiu viajar e se mudar, o nosso mais novo estava com 10, 11 meses e eu pensei na situação de a Carol tá com um filho novo, vai ficar presa em casa por algum momento e normalmente para as mães a gente tem uma época de muita adaptação. Então, que pode ter várias questões psicológicas, ficar jururu, ficar mais mufino, e eu preferi que ela passasse por isso num lugar um pouquinho mais quente do que um lugar extremamente gelado. Tá? Então, como a gente tinha um pouquinho de família aqui, minha esposa tinha a irmã que morava aqui, tem uma tia que mora aqui, e a gente pensou que fosse mais tranquilo vir para um lugar que a gente tivesse pelo menos um pouquinho de apoio caso a gente precisasse, do que um lugar que a gente não tinha ninguém. Então, nessa época, eu já trabalhava no meu consultório próprio em Belém, tinha 10 anos, e a gente tinha uma vida bem confortável naquela época. Tá? A gente tinha funcionário em casa, funcionário no trabalho, tinha uma vida um pouquinho mais folgada do que a gente tem hoje. E um dos consultórios que eu tinha foi a gota d'água para a gente sair. Ele foi assaltado no horário do almoço pelos ajudantes de quem cuidava dos nossos ar-condicionados. Tá? Nessa época ele estava com 2 ajudantes que estavam de férias e resolveu escolher 2 ajudantes de perto onde ele morava para fazer o serviço no consultório, e uma semana depois eles voltaram. A gente tinha terminado o atendimento da manhã, já tinha fechado tudo,
E a minha secretária foi me avisar, ó, os meninos do ar-condicionado estão aí para checar se tá tudo ok, se tá funcionando direito. Eu até estranhei, porque eu falei assim para ela, cadê de quando serviço de ar-condicionado tem pós-venda, assim? Mas são os meninos? Não, são os meninos do seu fulaninho lá, até esqueci o nome do fulano. São os meninos que estavam com ele, estavam aqui com a gente reconheceu os dois, beleza. E a gente deixou eles entrarem. Bah. E aí eles foram checar todos os ar-condicionados, quando voltaram já botaram arma na minha cabeça. Nossa! Já foi uma coisa um pouquinho tensa, assim. Vocês estavam lá então no lugar? Estávamos no Nossa, consultório. mano. A gente foi assaltado, não foi nada furtado, foi assaltado. Então eu tinha uma funcionária da minha idade e eu tinha uma funcionária de 18 anos de idade. E aí, como era horário de almoço, não tinha movimento, eles começaram a conversar sobre a possibilidade de me manter ali e fazer alguma coisa Meu com as Deus. meninas. Ui. Então, isso é uma coisa que é bem interessante. Eu não tenho picos de ansiedade enquanto alguma coisa está acontecendo. Eu consigo me manter Sim. calmo e depois Aham. eu fico doido. Então eu consegui conversar com eles durante todo esse tempo de, cara, vocês já fizeram assalto, já vão levar computador, celular, tudo aqui, tudo certinho. Mas, cara, vocês forem tocar nessas meninas, a comunidade inteira aqui vai caçar vocês igual animal, cara. Não vai ser uma coisa boa. Sim. Então, tentei convencer eles a deixarem as meninas tranquilas, em paz, e assim sucedeu, graças a Deus. Mas depois que isso aconteceu, foi a gota d'água para esse nosso Sim. projeto de sair da cidade Meu Deus, tomar forma. imagina. Então, foi o ponto que a gente resetou a minha vida do zero. Isso foi o que mais pesou na hora de tu se mudar de cidade. Foi o que mais pesou. Foi a gota d'água para uma vontade que a gente já tinha tendo. Já tava E como que foi o começo aqui? Cara, o começo aqui, assim, é bem diferente, porque assim, de um ponto que tu já é dono do teu próprio negócio, você tem o seu consultório, você voltar a trabalhar para outras pessoas, Quando tu veio, tu não abriu teu consultório. não, Começou a não, trabalhar gente, eu fora. não conhecia ninguém Sim. aqui. Eu era conhecido na minha cidade aqui, eu não conhecia ninguém. Sim. Nossa, daí é muito difícil mesmo, né? E quando a gente ainda estava aqui, eu já preparei o meu currículo para botar aqui na cidade. E aí é aquela coisa, eu tenho muita coisa feita de currículo, então eu tive que tirar um monte de coisa que eu tinha no currículo com medo de, cara, não vou me aceitar, porque, Sim. cara, você tem coisa a mais do que a gente está precisando aqui. Então, quando foi em agosto, eu recebi uma ligação de um dono de clínicas, da SC Odonto, dizendo que eles iam abrir uma nova unidade e não tinha paciente nenhum nessa unidade. E falaram que se precisasse, eles iam me dar uma ajuda de custo para vir, que eles gostaram muito do meu currículo, aí me sondaram no Instagram, no Facebook, né? Cara, você parece ser um cara da hora, se você quiser, a vaga é tua. Então você vem e a gente começa a trabalhar. E eu falei, cara, se precisar, ajuda de custo é bem interessante, mas eu só vou te pedir paciência. Se tu me der um paciente, eu te devolvo 3, que é normalmente o jeito que eu gosto de trabalhar. Então eu vim para cá no final de setembro, acho que foi 27, 28 de setembro, e a clínica começaria dia 1º de outubro. E quando fechou o fechamento de outubro, eu já tinha feito mais paciente, mais do que eles iriam me dar de ajuda de custo. Então eu comecei a receber como um dentista contratado lá. E Legal. a gente É começou. assim que funciona geralmente ou Cara, tu que deu a sugestão? normalmente é. Eu conheço o trabalho que eu tenho. legal. Então, normalmente uma coisa que eu Sim. falo no consultório é que eu só preciso que o paciente entre pela porta. Depois Sim. que ele entra, é bem difícil ele querer sair. Pelo jeito que a gente atende, Sim. pelo jeito que a gente cuida do paciente, que a gente abraça o que o paciente precisa. Então, passei mais ou menos uns 2 anos trabalhando lá, até ter a possibilidade de abrir de novo um consultório meu. Foi quando eu chamei a Carol para me ajudar a ser minha sócia e trabalhar nessa parte administrativa, enquanto eu tomava conta de toda a parte clínica e de atendimentos. E a gente abriu um consultório no Cobra Sol,
no centro comercial de Campinas, ali pertinho da McDonald's, que era uma tristeza, que a McDonald's ia na esquina e toda vez que eu ficava com fome era só descer o elevador, tinha um Big Mac. Até mais 2 anos, 2 anos e meio de atendimento, aquele consultório que só tinha uma sala de atendimento começou a ficar pequeno demais. A gente já tinha muito fluxo que eu não conseguia dar vazão só com uma cadeira de atendimento. E aí a gente teve 2 possibilidades de seguir. Ou a gente fechava plano odontológico para ter mais espaço para pacientes particulares, ou eu aumentava uma sala de atendimento. Foi quando a gente reuniu e eu não queria parar de atender plano, que a gente consegue atender muito bem plano, consegue qualificar os pacientes de plano. Então a gente decidiu expandir, tá? Estamos agora com 2 salas de atendimento, um laboratório e aumentar a equipe clínica para conseguir dar vazão em todo mundo. E aí Que legal. estamos aí até hoje. E como foi recomeçar do zero, né? Profissionalmente, deve ter sido muito difícil pra ti, né? Cara, sempre é difícil esses recomeços, né? Imagina, tu ter uma cartela enorme de cliente lá e aí vem pra cá, nossa. Cara, tem cliente, coisa. eu falo com a minha... Isso não pesou pra ti na hora de vir? Tu não deve ter pensado, né, muito sobre isso. Pesou, mas assim, não pesou, sempre pesa. Toda grande mudança você tem uma fase de aceitar o medo da mudança. Então, mesmo assim, como o jeito que eu trabalho, eu sei que a gente tem resultado e a gente trabalha igual pirâmide financeira, assim. Eu tenho um paciente, atendo esse paciente. Normalmente esse paciente me devolve 3, 4 pacientes só de chegar, cara, achei um dentista da hora, vão lá, indicar, né? vão sem medo e tudo mais. Então, esse é o melhor marketing também, né? Ainda é o melhor marketing. Não é um marketing que eu consigo escalonar muito, mas quando eu tenho esse retorno, o paciente já vem sabendo como é o atendimento. Normalmente eu tenho pacientes que chegam e falam, cara, o fulano de tal me mandou aqui, cara, que ele falou que tu é demais, tu é muito bom, tu faz o trabalho bem direitinho, tá. Falei, tá, e ele te falou que eu sou meio louco também. Normalmente os pacientes dão uma risada envergonhada, mas falam, ele disse que você é meio doido. Então é uma coisa que normalmente as pessoas falam muito bem do nosso atendimento. Eu faço atendimento com som alto. Doutor, mas tu também tem filhos, né? Veio pra lá com filhos, né? E isso te deixou mais com medo ainda? Me deixou. Eu tive uma fase de medo muito grande, tá? Antes de eu A Carol deve ter ficado pior, eu acho, né? Porque mulher geralmente fica mais ansiosa. Mais ou menos. Como ela queria muito vir pra cá, se ela ficou muito com medo, ela não me demonstrou tanto medo assim. Ela queria vir. Tá? Mas assim, o medo, ele só acontece quando você tá visualizando as coisas, tá? Então eu tive muito medo, tive muito esse travamento antes de sair de lá. Depois que eu saí de lá, cara, você começa com a mentalidade de eu tenho que recomeçar do zero, eu tenho que respeitar a escadinha da evolução para voltar a estar onde eu estava. Então é uma questão de força de vontade e paciência, que nada é de um dia para a noite, entendeu? Então eu tive muito esse medo, foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar no bairro da Forquilinha, São José. Então, hoje em dia, parte desses meus pacientes de lá ainda me acompanham até hoje. Eu tenho uma paciente que eu atendi lá, ela não veio para o meu consultório porque ela se mudou de cidade, e isso já tem 5 anos. Quase toda semana ela me manda mensagem no Instagram. Manda uma mensagenzinha de carinho, eu mando uma mensagem do doutor. Então, a gente tem muito esse contato com os pacientes. Então, esse medo, essa mudança foi gradativamente, com muito trabalho, sendo transformado esse medo em força de vontade para a gente continuar trabalhando. E do ponto que quando a gente abriu o consultório, foi aquele segundo medo de, cara, será que vai dar? Bota na ponta do lápis, anota tudinho direitinho, será que vai virar? Então, eu não tive tanta dificuldade com isso, até pelo modo como a gente trabalha, mas é uma coisa que a gente tem que vencer esses medos para poder seguir, para poder continuar e andar para frente. Então,
como eu atendo boa parte das especialidades da odontologia, foi mais fácil de abraçar uma clínica inteira, porque eu não precisava muito encaminhar paciente para outras especialidades. Então eu já começava a abraçar o paciente e a família do paciente. E falando sobre isso, né? Quais são os serviços que vocês oferecem lá? É na TG, né? TG Odontologia Humanizada. A gente trabalha com toda a parte da odontologia, né? Seja de restaurações estéticas, a cuidados com saúde básica, com aparelho ortodôntico. A gente trabalha, tem uma linha de alinhadores também. A gente trabalha muito com reabilitação, atualmente é o maior carro-chefe que a gente tem. O que é reabilitação? Reabilitação eu tenho uma boca doente, eu tenho uma boca que está faltando dentes, eu tenho uma descompensação oclusal, uma descompensação por falta de dentes, que a gente vai ter que repor essa boca normalmente para sua normalidade. Então, se eu não tenho dentes, eu tenho que repor dentes. Se eu perdi muita altura de dente fazendo bruxismo, a gente tem que repor aquela perda vertical que o paciente, com o passar dos anos, foi perdendo. E repor implantes, repor próteses fixas e deixar uma boca que tinha 8, 10 dentes com uma boca com 28 dentes de novo. Legal. Completamente funcional, tanto a parte funcional de mastigação, de fonação, quanto a parte estética. A parte estética é a última coisa que a gente vai pensar. Por quê? Porque tem um ditado que eu digo no consultório que eu não tenho estética se eu não tenho função. Eu preciso resolver a função para, com a função organizada, eu resolver e te devolver essa estética. Se eu não tiver função, esse trabalho estético ele vai ruir. Eu vou ter fraturas, eu vou ter perda de estrutura, eu vou ter dente que está caindo, eu vou ter várias dores de cabeça que não são exatamente do processo reabilitador. É do processo de infraestrutura da tua boca, que tem que estar saudável para eu partir para uma segunda fase, entendeu? Tem paciente que vem para fazer lente de contato, eu tenho dentes que são tortos. Tu faz também lente de contato? Faço lente de contato, a gente trabalha com toda essa parte de cerâmica, de resina. O paciente quer fazer, eu quero mudar a estrutura dos meus dentes, eu tenho resina composta, eu tenho cerâmica, e a gente vai trabalhar no que é mais indicado para o paciente. Nem sempre o paciente de lente de contato é um paciente para resina. Se o paciente, por exemplo, o paciente eu quero fazer uma estética nos meus dentes anteriores. O que eu vou avaliar? Como é que está a região posterior? Eu tenho dentes atrás para aguentar a carga da frente? Como é que é o meu paciente? Eu tenho bruxismo ou não? Eu ranjo os dentes ou não? Eu ranjo muitos dentes. Cara, vamos trabalhar com uma placa de mordida. Talvez resina não seja indicada no teu caso. Eu vou ter uma chance de fratura muito maior. Então a gente vai entender aquele paciente, a gente vai diagnosticar aquele paciente. Perante aquela situação da boca dele, a gente vai tratar uma estratégia que seja melhor condizente para a boca dele. Porque não adianta eu te vender um trabalho de resina se eu sei que esse trabalho de resina ele vai falhar, eu vou ter dor de cabeça, você vai ficar voltando no consultório, entendeu? E não tem problema nenhum ficar voltando no consultório. A gente adora sentar e tomar um café com o paciente. Mas eu digo, você vai fazer um trabalho de resina num dente, cara, já não é muito barato. Aí você vai fazer para ficar quebrando, para ficar fraturando, para a gente ter dor de cabeça. Querendo ou não, você tá, cara, numa sexta-feira você tem festa, sexta-noite. Cara, 5 horas da tarde essa resina fratura. Meu Deus. Mesmo que eu não vá te cobrar nada para trocar essa resina, que você vem no consultório, a gente vai ajeitar um tempo para você. Para você é um desconforto. Imagina. Eu vou ter que parar, vou ter que pausar o trabalho, eu vou ter que me deslocar ao consultório. Então, a gente vai pensar em como esse trabalho ele vai ficar na tua boca depois de estar muito tempo de instalado. Doutor, o que tu acha que é o diferencial da sua clínica? Dá pra saber, né, que é o atendimento, você, o que mais te diferencia? Olha, eu acho que é mais essa questão de trato com o paciente. Mas a gente tem o trato com o paciente na questão humanizada, tá? Que a gente... Cara, minha primeira consulta, você vai ficar 1 hora comigo. Por quê? Porque eu quero saber, eu não quero saber o que tu queres.
Uhum. Tá? Do ponto seguinte, imagina, a maior parte dos pacientes que vêm querendo lente de contato, eles precisam de muito menos lente de contato do que eles acham que precisam. Uhum. Tá? Às vezes a gente pode ajustar uma plástica gengival para ter mais exposição de dentes, os posteriores estão lindos, maravilhosos, a gente pode fazer um belo clareamento e trabalha a mudança dos anteriores. Tá? O paciente hoje chega, cara, eu quero 10 lentes de contato, daqui para cá. Eu tenho vários casos que são assim. Então, eu preciso diagnosticar o paciente. E Às vezes o dente da pessoa tá lindo, né? Só precisa de um detalhe só, não precisa mudar tudo, O né? ponto que a gente diagnostica o paciente é o que te motiva a fazer o que tu quer fazer. Muito É bom. isso que eu quero, Boa. isso que eu quero entender. Entendeu? Eu não quero, esse paciente é 10 lentes de contato. Por que 10 lentes de contato? Sim. Por que ele quer Nossa, fazer que essa tal legal. coisa? Legal esse teu Entendeu? atendimento. Porque, às vezes, se você for pensar em um amplo espectro de pacientes, tem paciente que a dor dele é, cara, eu só quero poder morder uma bisteca. Eu só quero poder mastigar sem ter medo de uma prótese ficar mexendo e uma prótese cair. Entendeu? Tem paciente que, cara, eu quero deixar o sorriso mais bonito. Tem gente que só quer deixar os dentes mais alinhados. Então eu preciso entender qual é aquela dor, qual é aquele motivo e por que daquele motivo. Sim. Para aí entrar para a documentação do paciente, checar o diagnóstico e o que pode ser feito em relação a isso. Porque se eu não conseguir te entender o que te motiva, o que te traz no consultório ou o que não te traz no consultório, eu não consigo te atender da melhor maneira possível. Então, é uma primeira consulta que eu vou escutar. E às vezes eu até falo demais, mas normalmente é uma consulta que eu escuto Sim. mais do que falo. Porque eu preciso entender quais são as nuances, o que te leva a fazer aquilo, o que te leva a se botar numa situação que, querendo ou não, gente, é uma situação de como é que eu posso dizer? De vulnerabilidade. Você abrir a tua boca para uma outra pessoa é um espaço muito íntimo. Então eu preciso entender por que você está querendo começar a fazer isso. Entendeu? Então acho que essa é a maior diferença do nosso consultório e do jeito que a gente trabalha. A gente trabalha muito uma das especialidades que não são especialidades odontológicas que tem no nosso consultório é tirar trauma de paciente. Todo trauma, ele vem de algum lugar. Então, eu quero saber o que foi que aconteceu. Eu quero saber da tua visão o que foi que aconteceu, como se transcorreu aquilo ali que fez tu passar 4 anos sem ir no dentista. Entendeu? Que legal. Para explicar ao paciente que, cara, esse tipo de paciente que vai a cada 4 anos, a cada 5 anos no dentista, vai só quando tá morrendo. Só que, quando acontece isso, normalmente o que eu preciso fazer é muito mais do que só compor a saúde clínica da boca do paciente. Então eu vou precisar fazer um processo reabilitador, vou precisar trabalhar com canal, vou precisar trabalhar com implante. Então uma coisa que seria um dente que está cariado, que agora ele já está todo destruído, já está com problema endodôntico, agora eu vou precisar tratar um canal. Me lamba fazer um canal. Aí vou repor um dente, não tem mais estrutura, eu vou ter que fazer uma coroa ali em cima. Então a gente acaba dando um orçamento para o paciente que ele olha e fala, cara, mas tudo isso para um dente. E eu tenho que explicar, cara, se você não passasse tanto tempo longe do consultório, que isso começou com uma cárie. Se ela tivesse pequenininha, cara, não ia dar esse valor. Ia dar um valorzinho muito menor. Sim. Você não ia sentir dor, você não ia sentir desconforto, você não ia ter que tomar medicação. Ia ser muito mais barato do valor que você está Mas reclamando. e o legal também de tu querer entender não só o que ele quer, né? Entender o que precisa ser feito, é porque também tu não vai muito pelo dinheiro. Às vezes pra ti é bem mais vantajoso financeiramente colocar uma lente do que fazer algum outro procedimento. Tá. E tu não vai pelo dinheiro, tu vai pelo que precisa mesmo, né? Isso é bem legal. Isso é uma coisa que eu normalmente falo, sempre falei isso. Cara, eu
amo tanto o que eu faço que eu poderia fazer isso de graça. Uhum. Eu só não posso fazer isso de graça porque eu Sim. também tenho um custo de vida, eu Sim. também tenho crianças, eu também tenho que Uhum. dar sustento para minhas crianças. Mas, cara, eu sou daquele que eu entro 9 horas da manhã no consultório, o paciente me escuta do corredor, que eu já venho cantando. 9 horas da manhã entra um doido cantando Sim. um rock no fone de ouvido e eu vou atender esse paciente. O paciente já tá, mesmo que ele tá com receio, vai tomar uma anestesia, vai tomar alguma coisa, eu já entro no consultório, cara, já muda Uhum. o paciente. Ele já sabe que ele vai entrar rindo, que a gente vai fazer uma Sim, piada, a gente vai que assistir um legal. filme, vai assistir alguma coisa. Então, é muito desse contato com o paciente. Porque às vezes tem casos que a gente vai demorar um ano para te entregar um caso. Tem casos que, por exemplo, o paciente vem para lente de contato. Cara, você tem os dentes todos desalinhados. Para eu te entregar esse trabalho, eu vou ter que fazer muito desgaste. Não é recomendado eu fazer tanto desgaste. Então, vamos fazer uma fase preparatória, vamos alinhar melhor esses dentes para que a fase reabilitadora eu não precise desgastar tanto a estrutura que nunca mais vai ser reposta. Então, tem que ter responsabilidade nisso. Sim. Então, o que interessa para a gente não é exatamente a entrega final. O que interessa para a gente é como o paciente vai passar por todo legal. esse processo aqui com a gente. Tem paciente que tira o dia para ir no consultório, que sabe, vai tomar um café. Eu tenho uma consulta de 40 minutos, vou passar 1h30 lá. Porque eu vou tomar café, vou conversar com a Carol e tá. Eu tô atendendo o próximo paciente, eu tô vendo conversar lá Teve um dia que eu até postei isso no Instagram, eu ia pro treino às 8 e aí eu terminei o último paciente, eu fiquei até 8 horas, 8h30, cara, a recepção tava cheia, as meninas conversando, eu fiz uma história e vi, gente, a galera não vai embora. O pessoal não quer ir embora daqui. Eu tenho treino 8 horas e a galera não foi embora aqui. Como é que faz, gente? Então, é muito visado. O nosso objetivo é tomar conta do nosso paciente, corpo e alma. Entendeu? Isso tem que estar andando em sincronia para a gente poder executar o melhor trabalho possível. Doutor, você agora está na área da odontologia do esporte, né? Como que essa ideia surgiu? Você está atendendo vários atletas agora? Como que surgiu? Tá, assim, o meu contato com o mundo das lutas, ele começou quando eu era jovem. Eu fazia Muay Thai na época da faculdade, e não fazia Muay Thai, eu treinava esporadicamente. Eu nunca cheguei a treinar direito, assim, fazia 2 meses, é o clássico das academias. Eu faço 2 meses, sumo 3, volto como se nada tivesse acontecido. Então, antes de eu me formar, eu tive um acidente que eu quebrei esse braço treinando e fiquei os 2 últimos meses da faculdade com o braço quebrado, já estava passado na faculdade, não foi a ponto de eu precisar repetir um período, mas eu decidi focar na minha profissão e fechar minha guarda para não ter mais acidentes que me levariam a ficar afastado da minha profissão, já que eu trabalho com as mãos, né? Foi a mesma decisão que eu fiz antes de eu entrar na faculdade. Eu era atleta de natação, nadei por vários anos ali para competição, e no meu ano de vestibular era o ano que eu ia ingressar, estava com como é que chama isso? Eu estava com índice para competir o brasileiro, para fazer seletiva, porque todo mundo que faz esporte olímpico, cara, quando tá novinho, o teu sonho é ir para as Olimpíadas. Então eu trabalhava muito nisso. Quando eu fiz o meu primeiro ano de vestibular, eu não passei de primeira do terceirão, então eu vou me confederar na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e seguir um treino, ou eu vou focar na minha faculdade em ser um profissional. Então foi essa divisão que eu fiz no começo da faculdade que eu tive que fazer no final com o Muay Thai. Então eu nunca mais tinha voltado a treinar, mas, apesar de sempre gostar bastante, sempre acompanhar o UFC e tudo mais. Quando eu já estava aqui, já estava com o meu próprio consultório aqui, depois de passar todos esses primeiros anos aqui em Florianópolis,
eu tive uma ligação de um amigo meu que fez escola comigo, fez ali ensino médio comigo, e Uhum. ele estava viajando a passeio aqui. E ele estava se decidindo. Então, quando ele veio para cá, ele ficou hospedado ali no CT do Mona Lisa. Uhum. E o Mona Lisa era a academia que é caminho para a escola das minhas crianças. É uma academia bonita, bonitona assim, tal. E Uhum. toda vez que eu passava por ali para deixar as minhas crianças na escola, eu olhava a academia, porque é uma academia bonita, bem organizada e tudo mais. E ele me mandou, oh, vem me ver, não sei o quê, papá, papá, e me mandou num sábado. Eu, tá, me manda a localização que eu vou aí contigo. Aí quando ele mandou a localização, eu olhei assim, eu falei, bicho, eu acho que eu sei onde esse desgraçado tá. É lá nessa academia mesmo. E aí eu fui no CT do Mona Lisa. Onde que fica? Fica na Valdemar Oriques, ali no canto. Aí o CT estava fechado e tudo mais. O mestre Mona Lisa abriu as portas do Uhum. CT, me levou na casa dele, a gente ficou conversando. E ele ainda estava nessa, não sei o que eu faço, coisa e tal. E eu, como sou bocudo, eu gosto de ajudar os outros, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte: se tu te decidir a ficar aqui, eu vou te ajudar sendo o teu primeiro aluno. Tu me avisa, Uhum. me confirma, cara, eu vou ficar, que eu já vou fazer a minha inscrição na academia. Beleza. Legal. Domingo de manhã ele me mandou uma mensagem de confirmação. Cara, eu vou ficar e o Mona Lisa me cedeu uns horários para eu fazer uma turma para mim. Tá? Não precisa falar mais nada. Uhum. Já me faz a minha inscrição aí que segunda-feira eu tô no CT. Beleza. Ah, não, porra, show, ótimo. Ótimo, calma. Que horas é a tua aula? Aí ele falou assim, cara, é 7 e 8 horas da manhã. Aí eu já me arrependi. Já me arrependi de ter feito, porque eu não gosto de nada de manhã cedo. Uhum. E aí, mas vamos lá, né? Eu sou um homem de palavra, tem que ter palavra, Uhum. vamos fazer. Aí eu Ele com... dá aula de Muay Thai também? O Mona Lisa não dá mais aula de Muay Thai. Quem é o Uhum. head coach lá do Muay Thai é o Giovanni Caetano, Uhum. tá? Então, esse meu amigo começou a dar aula de manhã cedo, hoje em dia ele não tá mais aí, ele tá morando em Apucarana, tá? No Paraná. E aí, eu não era muito frequente por ser de manhã. Quando Uhum. ele decidiu ir para Apucarana, eu já vi, chega com a Mona Lisa, Mona, eu posso passar para a turma da noite? Aí falou, posso, pode, casa é tua. E aí eu já segui pra noite e segui direto os treinos, aí não parei nunca mais. Ai, que legal. Então, doutor, lá em Belém, tu não atendia atletas, né? Não, Era só quando tu veio aqui pra sim. Floripa. Depois de todo esse. De estar de volta no mundo das lutas, lá no Mona Lisa eu conheci o Rariel, tá? Uhum. Que deu aula um tempo lá pra mim, lá conosco, então treinou junto com a gente. E um belo dia ele veio com uma proposta comigo. Ele falou: cara, a gente tem um atleta nosso aqui da shootbox que vai lutar. Se eu não me engano, ele ainda estava no amador, estava indo pro semi-pro. E ele Uhum. tá sem bucal, não sei o que, papá. Pô, você pode fazer um bucalzinho para ele, que ele não tem tanto dinheiro para fazer, não sei o que. Pô, quebra esse galho para mim, doutor. Falou, cara, beleza, chama ele aí para mim, Uhum. que a gente faz um protetor bucal para ele. E aí ele foi lá no consultório, o Jason Curmin, tá? E a gente foi fazer um exame clínico nele, ver como estava a boca dele, até para fazer a moldagem pro protetor bucal. E ele tinha algumas coisinhas que estavam instáveis na boca dele. Uhum. E aí surgiu essa ideia, cara, ele tinha, por exemplo, um pedacinho de raiz ali que de vez em quando estava inflamando. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Ai, Faz tem tempo. Foi os três primeiros, né? anos, foi três Uhum. anos mais ou menos, 3 ou 4 anos, não tô lembrado exatamente. Que legal. Então, E teu primeiro bucal foi pra meu ele. primeiro bucal Que foi o Jason legal. Curumim. Foi o Jason do nosso projeto, né? Uhum. Então a gente acabou fazendo essas outras coisas que precisavam ser feitas na boca dele e Uhum. ficou ali na geladeira essa ideiazinha. Botou o Sim. feijãozinho dentro da, Uhum. dentro da cabeça. E com o passar do tempo a gente começou, chamou o Eric, chamou o William, e aí a gente já estava
indo para os Uhum. eventos, então eu vou pro evento para curtir, para ver as lutas, e a Carol Sim. vê quem nocauteou, quem fez, quem Aham, tá quem assim, tá quem em sabe. alta, Ela, né? ela que chama a galera, ó, eu quero fulano, quero ciclano, quero Beltrano. Aham. Então a gente começou a fazer esse apoio de cuidar da saúde bucal dos nossos atletas, fazer o que precisa ser feito na boca deles e disponibilizar os itens de proteção, todos os Uhum. protetores bucais. Então, normalmente os nossos atletas têm 2 a 3 protetores bucais, dependendo, a gente vai atualizando e vai fazendo uma arte nova, dependendo do que eles forem fazer. Por exemplo, o William, a gente fez o rei do ringue no, Ai, que no bucal dele. legal! Que massa! E como a gente deixa bem padronizado, né? Então tem gente que gosta de botar o nome da avó, tem gente que gosta de botar bandeira. Uhum. Ah, eu vou lutar o STR, quer botar o logo da STR? Ou o Bruninho Bulldog foi com 2, um com o UFC e um com a letra do UFC escrito Bulldog nele para essa luta que ele vai fazer agora dia 7, Que legal. lá em Nova E Jersey. doutor, como que surgiu essa ideia de fazer atendimento especial para esses atletas? Cara, assim, a gente sempre teve uma veia, eu e a Carol, que a gente devolve pro universo tudo que o universo já mandou pra gente. Uhum. Então, randomicamente, a gente acabava ajudando pessoas de rua, Aham. a- aqueles casqueiros que estão ali em Sim. volta, pedindo dinheiro e coisa e tal. E pra mim foi muito tipo o Alto da Compadecida. O Uhum. finalzinho do Alto da Compadecida, o rapaz vindo, oh, tem pão, tem isso, aquilo, e a gente nunca sabe quando Jesus está ali. Sim. Verdade. Entendeu? Quando tem alguma pessoa que realmente está precisando, ou se está de malandragem para Uhum. pegar dinheiro em outro lugar. Aham. Tem lugares que a gente vai, tem gente pedindo dinheiro na frente do supermercado. Pô, me dá um leite, me dá alguma Uhum. coisa, um pacote de fralda. E eu já tive situações de, tá, tu quer um leite? Beleza, vou comprar um leite. E a mulher do caixa, doutor, ele tá todo dia pedindo leite aí, vai vender o leite ali, porque Aham. o que ele quer comprar é droga. Então era uma coisa muito randômica que eu já tinha o meu próprio combinado com Deus. Falou, cara, Deus, ó, esse rapaz tá me pedindo aqui, eu não sei se é tu ou se ele tá de malandragem, mas eu vou dar porque vai Sim. ser randômico, Aham. entendeu? Então às vezes tem um que pede, tem outro que pede logo no outro sinal, vai parceiro, ó, já. Uhum. Então era uma coisa muito randômica que a gente não tinha muito controle. Então, essa parte dos atletas, a gente sabe que a vida do atleta profissional, ou até ele se profissionalizar, não é uma vida muito fácil. Eu vou ter que tirar daqui, botar dali, coisa e tal. E a gente vê que boa parte desses atletas, e principalmente os atletas que estão com a gente vê o perfil do atleta. A gente Sim. sabe que é um atleta que corre atrás, que faz por onde está recebendo Uhum. os louros que ele está recebendo da vida, do universo e tudo mais. Então é uma coisa que eu conversei muito com Deus assim, cara, a gente já tem muita graça. Sim. Então vai ser muito melhor eu pegar essas pessoas que são dignas de receber essa graça e eu abraçar essa causa. Que legal. Então Nossa, bom vai ser saber. uma coisa que pro meu coração vai se completar. Uhum. Então, às vezes chega um atleta, cara, tá tudo ok aqui na boca. A gente vai ver dentro, tem um monte de coisa para fazer. Uhum. Não quero saber. Tá? Igual teve um atleta que estava com a gente que a gente chamou, a Carol chamou. Eu vou no consultório, vou fazer o atendimento dele. E aí das dores dele é que ele virou para mim e falou assim, cara, eu tenho vergonha de sorrir porque eu sou atleta, mas eu tenho sorriso de mendigo. Uhum. Tá, aquilo ali me pegou. Sim. Tá, show, beleza. Ah, eu não pedi o raio-x pra ele pra ver tudo que a gente não tinha visto em nenhum exame, em todo o exame clínico dele. Uhum. A gente liberou o paciente, saiu, eu olhei pra Carol, falei, cara, não quero saber o que tem que fazer na boca dele, tá? Eu quero que ele nunca mais fale que ele tem um sorriso de mendigo. Que E legal. tinha muita coisa pra fazer na boca dele, e foi Uhum. um escarcéu a gente fazer tudo na boca dele, mas era o que ele estava precisando, era a dor Sim. que ele tinha, Aham. entendeu? Então, não é uma coisa de, eu vou fazer uma limpezinha, vou ter um protetor bucal. Às vezes é.
Às vezes são mais coisas, às vezes eu tenho dente que tá faltando, às vezes eu tenho um dente que tá quebrado, que não foi tratado. Agora tu imagina, eu ter um ponto na boca que é um foco de infecção e esse atleta tá fazendo corte de peso, e levando o corpo ao limite, e aí tem que parar porque tá com o dente inflamado, tá com uma coisa assim que poderia ser resolvida. Então a gente Sim. já faz todo esse atendimento no atleta. Uhum. Então hoje em dia a gente está com 15, 16 atletas de várias academias, Que da Elite legal. Strike, do Rangel Farias, da Shootbox, do Mona Lisa. Então é um trabalho que é o meu trabalho, é o nosso trabalho filantrópico. É o que a gente gosta de fazer Que legal. se eu não estivesse recebendo para isso. Lembra que eu te falei? Sim, É exatamente que isso. legal. E doutor, mais do que um patrocinador, você virou um ídolo para as pessoas, né? Todo mundo te ama. Eu te acompanho, eu gosto muito do teu Instagram. É muito legal isso, né? Que massa. Olha, eu tenho um pouquinho de bloqueio quanto a isso, porque eu não consigo me enxergar como uma referência. Eu te falei que tu era referência, tu falou. Entendeu? Cara, não eu sou. acho, não sou. É porque assim, eu sou. Cara, eu sou uma pessoa normal. Entendeu? Fazendo coisas normais e fazendo o que me move, o que eu gosto de fazer. Entendeu? Isso não me diferencia de nada de qualquer outro tipo de pessoa. Cara, Mas a sua alegria é contagiante, né? As pessoas gostam de estar perto, pelo menos. eu digo o seguinte com a minha terapeuta. Eu digo que, cara, eu julgo como se isso fosse o normal. Sim. Ela falou, cara, mas isso não é o normal. Mas pra mim é como deveria ser o normal. Sim. É como deveria ser com os outros. Se todo mundo fosse desse jeito, a gente não teria tanto problema, principalmente problemas interpessoais. Entendeu? Então, o que eu gosto é de levar essa alegria para a vida das pessoas. Eu gosto de estar num clima que seja um clima confortável, que seja um clima que você possa relaxar um pouco e poder contar um pouquinho mais do que, tipo, se você tiver com qualquer bloqueio, com qualquer vergonha, você vai falar ou você vai se expor um terço do que você se botaria em exposição se você tivesse num ambiente mais confortável. Então, como isso é que eu quero do meu paciente para eu conseguir montar um diagnóstico, um plano de tratamento, eu tenho que fazer essa diferença. Sim. Entendeu? Então eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo, a gente tira brincadeira com todo mundo. Então é muito nessa pegada desse clima que a gente faz o nosso trabalho. E tem alguma história que te marcou dentro desse atendimento com os atletas? Cara, com os atletas, tem. Com os atletas tem mais engraçadas do que marcantes. Assim, marcantes essa desse atleta que falou. E uma história engraçada, assim. Uma história engraçada, vamos voltar pro Curumim. Curumim, ele, apesar de ter o braço todo tatuado, ele morre de medo de agulha. Cara, ele morre de medo de tomar a injeção. Então, esse dentinho fraturado que ele tinha, toda vez que a gente marcava para fazer essa extração, uma extraçãozinha de 3 minutinhos. É uma coisinha besta, mas como eu tenho que passar pelo bloqueio do paciente, então a gente tem que ir mais tranquilamente. Então já tinham marcado 3, 4 consultas para fazer essa extração e sempre em cima da hora ele, não, minha mãe tá assim, tenho treino aqui, eu não vou poder ir, não vou poder ir. A gente fez o seguinte, eu falei para minha secretária, já avisa pro Curumim que já deu os 6 meses dele e ele precisa fazer uma nova limpezinha. Beleza, ela marcou a limpeza, ele, opa, limpeza? Vou, tranquilo. Tá, limpeza ele vai. E a gente marcou a arapuca pra ele. Quando ele sentou na cadeira, eu falei, agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu já falei com o Nascimento, tá? Já vi que tu não tem luta marcada, ele já me deu o aval do mestre e hoje você vai tirar esse dentinho que tá. E ele, ai doutor, não, pelo amor de Deus, tu deixa de frouxura que hoje tu não vai escapar. E aí a gente conseguiu fazer o que precisávamos fazer dele para ele não ter essa problemática durante preparação de luta, né? Outras coisas, tem o Rariel que pegou uma cotovelada na boca. A Bruna foi me chamar lá no camarote. O Ariel é teu paciente, vai, vem comigo. E eu fiz a sutura dele lá no evento. Caraca. Um abraço pra galera da Punch.
Um agradecimento para o Raí e para a Bruninha, que me deixaram fazer esse atendimento nele e fazer essa sutura nele. E fora as outras histórias de a chutebox está toda dentro do consultório, e aí fica um clima inteiro lá, todo mundo fazendo onda dentro do consultório. Marcante eu tenho mais com pacientes do que com atletas. Sim. Tá? Eu tenho uma historinha com a Dona Ruth. A Dona Ruth, uma senhorinha que ela estava morrendo de medo. Ela tinha uma prótese inferior de 20 anos de idade, completamente desadaptada. Ela veio no consultório para a gente trocar essa prótese. Só que ela estava com os dentes inferiores já comprometidos, então eu tinha uma situação, eu ia ter que fazer algumas extrações e ter que montar uma prótese nova. Só que essa prótese nova já ia ficar sustentada por dentes que já estavam comprometidos, mas não ao ponto de preciso tirar esses dentes hoje. Tá? Então, a nossa realidade para troca de prótese era: eu vou te fazer uma prótese nova, essa prótese vai falhar, esses dentes aqui, esses dois aqui vão ser os próximos a ser eliminados, eu vou precisar de uma segunda prótese, e o que sobrar aqui também vai ser condenado, a gente vai precisar, para fazer o mesmo trabalho, a gente vai precisar de 3 próteses. Vai gastar o triplo. Por que a gente não faz o seguinte? Ela é uma paciente que morria de medo de dentista, de agulha, de cirurgia, de tudo. Então a proposta era fazer a extração de todos os dentes inferiores, fazer os implantes e fazer uma prótese protocolo fixada nesses implantes para fazer a reabilitação dela. E os dentes superiores ela tinha, são dentes lindos, a gente só repôs com prótese removível os posteriores e nem tocou na região anterior. Só que eu tinha que vencer toda essa parte de medo, de proposta de tratamento, que ia ser um tratamento um pouquinho mais invasivo, mexer com implante, mexer com recuperação pós-operatório. Então a gente vai trabalhando devagarzinho com esse tipo de paciente. Até que a gente conseguiu convencer que ia ser a melhor opção ela fazer um protocolo para não ficar dando problema ao longo dos anos, um protocolo clínico para melhor resolução do caso dela. E normalmente eu opero escutando música, tá? Música alta, que é um ponto que, como eu sou TDAH, é um ponto que eu consigo hiperfocar no que eu estou fazendo. Então, e eu normalmente gosto de pedir para o paciente para ele escolher uma música que ele gosta, porque eu uso a música como uma âncora temporal. Tu tá escutando uma música e de repente bate aquela música que, cara, tá guardada ali dentro de ti. Que legal. Entendeu? Que legal. Tu vai lembrar de uma situação que aconteceu, que tava tocando essa música. Quando isso acontecer, tu não tá mais em cima da cadeira, tu tá dentro da tua própria, do teu próprio pensamento, da tua própria lembrança, que tu perdeu a atenção no que está sendo feito ali. Então, nossa, muito bom. Então, quando a gente foi marcar o dia da cirurgia, todos os exames pré-operatórios, eu perguntei para ela o que ela queria escutar no dia da cirurgia, que eu fazia cirurgia escutando música, que botava música alta para a gente se divertir e tudo mais, e eu queria uma música que ela gostasse. E ela falou que ela gostava muito de Freddie Mercury e queria escutar Queen. E eu falei, tá bom, beleza. E é uma banda que eu curto bastante, eu já escutei muito Queen. E normalmente um dia antes de uma cirurgia complexa é o dia que eu vou revisar toda essa cirurgia, todos esses exames. Quando eu vou para esse resumo desse pós-operatório no dia anterior, eu vou visualizar a cirurgia com tudo que já foi planejado. Então, tipo, eu faço mentalmente tudo que vai acontecer para eu saber onde é que eu estou trabalhando, onde é que eu vou anestesiar, onde é que eu vou fazer a incisão, os implantes se estão corretos, se estão todos organizados, tudinho direitinho. E aí eu fiz todo esse planejamento, fui pro banheiro tomar um banho e normalmente estava com a barba bem mais cheia. E aí eu olhei pra minha cara, né, tava com a barba cheia, com bigodão, e aí eu fui fazer a barba. Aí eu peguei a máquina e tirei minha barba toda e eu deixei só o bigodão. Tava um bigode gordo, assim. E aí deixei só o bigode. Eu vou de Freddie Mercury. Preparei toda a cirurgia. Quando ela chegou, eu não fui receber ela na recepção, enquanto eu estivesse preparando a mesa cirúrgica, e eu não queria que ela me visse com a caráter, né? Então, antes de eu chamá-la, a gente já botou
o Queen pra tocar alto no consultório e eu fui chamar ela, já com todo paramentado Que cirurgicamente legal. e com a cara limpa pra ela ver que eu tava de bigode. Aham. Cara, ela olhou pra mim, o olho dela brilhou, assim, brilhou. Eu falei, Uau. meu Que Deus! legal. E a gente fez, apesar dela ter medo, a gente destravou esse medo Que dela. legal. A cirurgia foi um sucesso. Eu normalmente, quando eu vou, tô operando, fazendo uma coisa, fica igual ao Galvão Bueno. Olha, a gente tá nessa fasezinha aqui, a gente já instalou os implantes, a gente vai É fechar, agora eu bom, vou suturar. né? Então, o paciente já tava muito tranquila Que depois de legal. tudo isso que a gente fez pra ela. Nossa, muito legal. Vai ficar marcado pra sempre na vida dela, né? Essa Cara, história. Ela sempre vai lembrar disso. hoje em dia, Muito a legal. filha dela tá em tratamento ortodôntico com a gente. Às vezes Aham. ela vai lá E o só pra tomar legal, um café com a gente. e o legal também é que ela sempre vai te indicar também. Imagina, né? Meu Sim. Deus, ali tu ganhou uma cliente fiel pro resto da vida. É exatamente o jeito que a Né? gente gosta de trabalhar. Que Então, legal. a gente conhecendo a individualidade de cada paciente, a gente consegue tratar você Sim. individualmente. Uhum. E isso é uma E coisa olhar que... pro ser humano mesmo, né? Não. Exatamente, Uhum. exatamente. O paciente, ele não é... Isso é uma coisa que esse grande movimento de franquia está tirando do atendimento clínico. Uhum. Então, que enxerga um paciente como um número, qualquer dentista atende, eu posso trocar de dentista o tempo todo, que é o tratamento vai se seguindo, e a gente recebe os pacientes exatamente assim, cara, eu não consigo me sentir confortável que está trocando de paciente o tempo todo, então tem que ser atendido em 15 minutos de atendimento, eu não fico confortável aonde eu estou sendo atendido. Uhum. Então isso a gente ganha muito paciente com esse tipo de atendimento mais humanizado, mais personalizado, por eu querer entender o que cada paciente passa, o que todo paciente passa. Isso é um exercício. Eu chamo de o exercício da empatia. Tá? Uhum. Por exemplo, ninguém gosta de tomar injeção, ninguém gosta de tomar anestesia na boca. Eu, pelo menos uma vez por ano, eu faço um protocolo de anestesia total na minha boca. Uhum. Para nunca esquecer Como é, como é né? a sensação Uhum. de estar levando essa anestesia ali. Eita, Com o é. passar do tempo, a gente já se acostuma a anestesiar, a gente já se anestesia aqui, Uhum. e tu vai ficando anestesiado para aquela dor, Uhum. para aquele, sabe aquele medinho, o paciente está totalmente confortável, ele olhou a agulha já, Aham. aquele medo pré-anestesia, Sim. entendeu? Tu só sabe desse medo quando essa agulha está apontada para ti. Uhum. Tu só Verdade. sabe como Uau, aquilo verdade. dói quando aquilo ali encosta em ti. Então, todo ano eu faço um protocolo na minha boca, porque eu não posso esquecer como tu te sente Sim. quando eu tô aplicando Muito anestésico ali. bom, muito bom. Entendeu? Uhum. Então, é muito pensado nessa comodidade e principalmente como o paciente vai passar de todas as fases conosco, com o nosso atendimento. Uhum. E, doutora, a gente sabe que a higiene bucal é muito importante, né? Mas a higiene da luva também é super importante, né? Sim. Olha só, o Aroma Fighter, além dele deixar a luva super cheirosa, ele tira os fungos, mata as bactérias. Eu não sei se tu reparou, eu acho que não sei. Olha só, ele faz essa espuminha. E essa espuminha é a que mata os fungos e as bactérias da luva. Exatamente. Bem legal, tá? E Eu olha que vi cheiroso, na muito minha cheiroso, né? luva, vi na minha luva. Ai, uma Eu tenho as delícia, duas. né? Uma foi mais ou menos, porque ela foi luva nova que a gente ganhou do BAC lá pro consultório, Aham. mas a Já minha vai outra já usando tava na com nova. cheirinho. A Aham. minha tava com cheirinho e ficou bem de boa. Mas E já vai usando na tua luva nova também, pra sim, deixar eu ela gostei sempre boa. bastante, principalmente a luva nova, cara, eu vou botar aqui, mas como ela não tá com muito cheirinho, a véia tava com cheirinho e zerou o cheiro. Uma coisa É que uma as delícia, pessoas tá? precisam saber é que todo mau cheiro, ele vem de origem bacteriana, tá? Uhum. Vem de origem de bactérias. Então, cara, sovaco, tá fedendo, é bactérias. A boca, você tá com mau hálito, é resultado de colônia de bactérias na boca. Então, se eu tiver um spray que não só limpa, como elimina as bactérias, eu vou eliminar o odor pelo ponto Aham. inicial, que é a
cultura de bactérias que está ali. Então achei bem interessante. Muito Estou bom, usando né? na E minha tu viu que ele pode passar no tênis, pode passar em vários lugares? No tênis, na mochila, roupa, boné, capacete. Vou E eu começar a usar nos jogo, tênis. como ele é antifungo e antibactérias, eu passo Uhum. até na cortina aqui da sala Uhum. e deixo a casa cheirosinha, né? E antifungos. Eu Muito gostei legal, tá? bastante. Quem quiser o seu, o QR Code tá aqui na tela, tá? E como você enxerga o futuro do esporte e da saúde bucal? Tá. Olha, o futuro do esporte, eu posso dizer pelo que a gente está tentando fazer agora no Asper N1, no Diamond Series, né? Que é conseguir fazer um meio de cultura que a gente consiga desenvolver os atletas, Uhum. tá? Pensando no âmbito profissional mesmo, tá? Não só o UFC, quanto o N1, os campeonatos, os eventos que tem no Brasil todo e fora do país. Então a gente está fazendo um trabalho em parceria tanto com o Rafa Bach quanto com o Matheus Nascimento no Asper N1 e no Diamond Series para tentar fomentar isso mais, essa cultura no país, Uhum. né? Porque não são trajetórias fáceis, tá? São trajetórias de muito suor, de muita lágrima, e a gente está tentando ajudar essa galera a trilhar esse caminho. Uhum. Por E o esporte e a saúde bucal caminhando juntos agora, né? Como que Sim. você vê o futuro disso? Olha, eu vejo atletas com a sua saúde bucal, que é a parte que vai pra gente, tendo muito mais rendimento com a sua saúde bucal, Uhum. podendo ter uma alimentação mais regulada, uma mastigação mais adequada, uma saúde bucal para que inflamações e infecções na boca não me atrapalhem o meu processo de preparação física, tá? Não adianta nada eu estar fazendo um camp gigante, fazendo 3, 4, 5 treinos por dia para fazer um camp e eu ter que trabalhar com perca de peso, com controle de dieta e eu tô com uma infecção na boca que eu vou ter que Uhum. ficar tomando antibiótico, vou ter que ficar tomando remédio. Você não vai performar da mesma forma. Então, se a gente, com o nosso trabalho, conseguir deixar a saúde bucal dos nossos atletas em dia, pelo menos nessa parte de saúde bucal, eles não vão ter que se preocupar em, Verdade? cara, eu tô com o dente quebrado, eu só consigo mastigar desse lado, vai me dar dor aqui, ou então o que eu tenho que comer na dieta, eu não vou comer bem, se eu não comer bem, eu vou jogar para frente, não vou Uhum. fazer a dieta direito, se eu tiver infecção, eu tiver febre, eu vou ter que me afastar dos treinos, eu vou ter que vai, é um tu puxa de um lado, cede do outro, puxa de um lado, cede Uhum. pro outro. Então, se eu tiver com qualquer problemática na boca, qualquer problemática, tanto é, Chulica não lutou agora com o Tuca porque estava com pneumonia. Então, Uhum. o corpo tem que estar 100%, entendeu? Então, Verdade. se o corpo começa a estar 100% a partir da boca, eu não tenho que ter outras preocupações Uhum. no meu camp, na minha preparação de luta. Então a gente está trabalhando exatamente para isso. Uhum. E você tem filhos, né? Os seus Uhum. filhos estão envolvidos também no esporte? Os Como é que meus tá? filhos estão envolvidos no É? esporte, ambos A Carol fazem. também faz? A Carol faz, mas ela dá uma miguelada um pouquinho nos Aham. treinos, até porque a gente está com as nossas agendas bem ocupadas, então quando folgar um Aham. pouquinho mais, ela vai ser puxada pelo mestre Mona Lisa e pela Thaís, porque né, se eu chicotar, ela não vai, outros têm que chicotar. Mas ela deve Uhum. voltar agora pro Muay Thai, que ela gosta bastante. Os meus dois filhos estão no Jiu-Jitsu e estão Ai, no que Muay Thai. legal. O meu mais velho é um pouquinho mais contido, o meu mais novo é o da pá virada, é o que Aham. quer ser lutador, ele vai treinar comigo, esse final de semana eu fui treinar lá com o Eric e com o William, ele tava junto, faz treino junto, vai lá com o Rangel, adoro o Pedro, o Brunão, então ele se diverte com isso Que daí. Então ele quer legal. treinar, ele quer evoluir, ele tá junto, nos eventos do Asperenho ele tá lá desde das encaradas, das entrevistas, ele tá no dia anterior, quer tá lá, quer tá no dia. Então Uhum. a gente normalmente gira em torno disso, né? O sábado normalmente é o nosso dia de família, então é o dia que a gente estipulou que vai ter um jogo de War
entre a família, a gente vai se espancar no tabuleiro Que e depois que massa! acabar o ó, a gente vai fazer um churrasco, vai fazer um Aham, hambúrguer para assistir o card do UFC no sábado. que Então legal. a gente normalmente tem muito contato com a luta. Ai, muito legal. E doutor, qual recado você daria para os atletas iniciantes que acham que cuidado bucal, higiene bucal, né, não é tão importante assim? Cara, na verdade é o seguinte, a higiene bucal é muito mais do que a tua boca não tá doendo para nada, tá? Uhum. Então, se eu tenho uma boa higiene oral, se o meu eu não gosto de falar palavras difíceis, mas eu não Uhum. tenho como fugir agora. Se o meu sistema estomatognático está funcionando corretamente, o sistema estomatognático é todo esse meu sistema bucal, de fonação, de fala, de mastigação, de deglutição, tudo isso funcionando corretamente, eu vou evitar ter vários outros tipos de problemáticos. Então, não é porque a tua boca você não sente nenhuma sensibilidade quando está tomando alguma coisa gelada, ou não dói quando você mastiga, isso não significa que está saudável, tá? Uhum. Então, a gente, não só os atletas, como os pacientes convencionais, precisam entender que a nossa boca é uma ferramenta de deglutição, de fala, de estética, tá? E de alimentação, tá? Como toda ferramenta, ela precisa de manutenções. Você tem um ar-condicionado a cada 6 meses, ou aquela galera que dá uma esticada, 1 ano, você tem que estar limpando o ar-condicionado. O teu Uhum. carro, que é uma ferramenta de locomoção, você tem que fazer manutenções regulares para ele não dar problema em determinados quilômetros, determinada quilometragem, né? Então a boca é a mesma coisa, eu preciso estar fazendo manutenção para ela se manter saudável, para que essa saúde não me acarrete vários outros tipos de problemas secundários que acontecem só porque ela não está saudável, que são esses motivos secundários que fazem vocês procurarem o consultório e não o inverso, Uhum. entendeu? Se eu tiver com a minha boca saudável e com manutenção, eu não vou ter aquela cárie que vai me tirar R$ 400. Eu não vou precisar repor um dente que do nada quebrou. Isso é muito normal chegar quando, doutor, do nada eu tava mordendo um negócio e esse dente quebrou. Cara, a gente quebrar um dente, a gente tá falando de meia tonelada de força para você quebrar um Uhum. dente que ele tá perfeitamente rígido. Se mordeu com um pão ou com alguma coisa um pouquinho mais dura, havia alguma coisa nesse dente que gerou essa fratura. Você não sabia porque você não faz acompanhamento do dentista. Verdade? Entendeu? Uhum. Então essa é que é a grande importância de eu estar com a boca saudável e manter esta minha boca em padrão de saúde. E isso vai te evitar muito problema e muito gasto sem necessidade. Verdade. Entendeu? E doutor, você sente que a sua profissão hoje é mais que uma profissão, é uma missão de vida mesmo? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a parte do humanizado foi uma questão de a minha missão de vida. Porque Uhum. assim, eu nunca quis ser qualquer outra coisa a não ser dentista. Quando, É, que é, legal. eu fui infectado pelo vírus da odontologia pelo meu odontopediatra Nelson Dilon, que é isso que é uma coisa que eu faço muito no consultório. Se tu for ver meus atendimentos com o Eric e com o William, um Uhum. tá ajudando o outro, um tá segurando, olhando. Sim. Então, minha infância inteira fazendo minhas consultas de profilaxia, de limpeza, eram sempre assim. Como eu tenho um irmão, eu fazia normalmente a primeira profilaxia e a segunda eu já ia pro lado do dentista, ficava ajudando Uhum. O eles seu irmão também é e dessa não, meu área? irmão ele é tenente da Marinha, ele não seguiu Hum. para essa área, mas eu Uhum. fui infectado. E outra coisa foi o meu tratamento ortodôntico. Eu era o cão chupando manga antes do aparelho. Uhum. Então foi uma coisa que me motivou muito a saber o que eu ia fazer quando eu tivesse nessa parte de odontologia, de vestibular, né? O que que eu vou fazer pro resto da vida. Então eu nunca me vi fazendo outra coisa, tá? Quando eu virei dentista, que aí vou começar para especialização, vou fazer mestrado, faz em orto, faz isso, faz um curso de implante, faz um curso de reabilitação protética, faz um curso de estética gengival. E eu tinha muito esse negócio, o que que eu sou? Uhum.
eu sou um ortodontista, eu sou um dentista, eu sou isso, mas como é que eu gosto de trabalhar? Então eu não conseguia me encaixar dentro daquelas janelinhas da profissão, até perceber que eu tinha muito mais resultado tendo uma pegada muito mais próxima do meu paciente do que me botar num pedestal de eu sou especialista, eu sou dentista, eu sou bonzão disso, entendeu? Por isso que quando tu for no consultório, tu não vai ver nenhum certificado postado na parede. Eu tenho uma pasta de certificado desse tamanho guardado. Mas o que acontece? Tu chega no consultório, aí, cara, tu senta na frente do profissional, aí tu tá olhando pra ele, tu não vai mais olhar pra ele, tu vai ver um monte de moldura que tá na parede. Quanto mais moldura tem na parede, tu fala, meu Deus, o cara é bom desse negócio aqui. Naquele teu pensamento, tu já vai te descolando e te distanciando daquele. O cara é muito top. Caraca, eu sou aqui, eu vou fazer alguma pergunta, eu vou me sentir idiota fazendo uma pergunta que seja besta pra um cara que tem... Então, eu não gosto muito disso. Eu gosto desse contato, não tem nenhuma coisa aqui atrás. Então, por quê? Porque o foco não é o quanto de especialização eu já fiz ou o quanto que eu sei fazer das coisas. O foco é, eu tenho que conversar contigo. Sim. Eu preciso da tua atenção, eu preciso que você converse comigo. E não fique olhando a clínica e vendo o que a gente faz, o que a gente já fez, o que ele é especialista nisso, olha, ele já fez curso daquilo. Porque, cara, a tua vista não vai parar, tu vai ficar olhando pro certificado, ele já fez certificado disso, já fez certificado daquilo. Enquanto isso, o cara tá falando aqui, tu não tá nem prestando atenção no que o cara tá falando. Então, gera uma desconexão. Então, quando eu comecei a trabalhar com humanizado, eu já trabalhava humanizadamente, mas sem ter essa característica de humanizado. Vamos transformar o negócio inteiro do jeito que eu gosto de trabalhar. Acho que foi aí que virou a chave do jeito que a gente trabalha. Que legal. Doutora, agora a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Que se chama Boca no Round. A ideia é brincar com o universo da luta mais odontologia. Então eu vou te dar 5 palavras ou situações e você responde rápido o que vier na cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase ou uma reação. Tem que ser rápido, tá? Beleza. Dente quebrado no sparring. Vai rasgar lábio. Vai rasgar lábio. Que essa é a questão mais que a gente mais foca nos protetores bucais. Quando você fala um protetor bucal, você fala assim, cara, vou usar um protetor bucal para não quebrar os dentes. Tá? E sendo que a lesão mais comum que eu tenho é lesão de tecido mole. Dói muito, né? Exatamente. É lábio rasgado, é língua mastigada. São esses tecidos moles que se machucam com mais frequência do que eu tenho o dente quebrado. Agora, se eu tenho o dente quebrado, eu tô trabalhando sem protetor bucal e ele já tá quebrado, cara, a primeira pegada que tu pegar ali, o dente ele é pontudo, ele vai rasgar teu lábio. Aí você vai precisar de ponto para recuperar aquilo ali. Segunda, mordedor que não encaixa. Cara, mordedor que não encaixa é... Tem que ser rápido. 40% da atenção do atleta dentro da boca. Porque na hora que eu canso, eu vou ter que abrir a boca para respirar. Se eu tenho um bucal que eu sei que ele vai cair, ele vai desacoplar enquanto eu tô abrindo a boca para respirar, eu vou entrar num dilema durante a minha luta. Cara, não posso tirar o aqui, mas eu quero respirar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a boca e deixar ele cair, mas tô no meio do vucu-vucu aqui. Então, tu não tá mais raciocinando dentro da luta. Tu tá raciocinando em o que tu vai fazer para aquilo ali. E se ele tiver desacoplado, vai chegar uma hora que tu, apesar de pensar nisso, tu vai ter que abrir a boca e ele vai desacoplar. Entendeu? E vai ser aquela mesma situação de, a gente já teve isso no Asperen 1, de o paciente tomar uma cacetada, o bucal voar, e o juiz não pode parar a luta agora, teu bucal caiu. Não, a luta ainda tá rodando aí. Aí o cara pode quebrar um dente, quebrar alguma coisa, ter uma lesão um pouquinho maior, porque o técnico, o árbitro, ele vai esperar uma hora que esfrie para ele poder parar e caiu teu protetor bucal. Enquanto não esfriar, se tu tomar uma cotovelada na boca, vai quebrar tudo? Meu Deus. Entendeu? Então tu vai ter parte da tua cabeça prestando atenção e preocupado com o bucal e não no soco que tá vindo. Sendo que era pra ficar com a atenção toda ali, né? Primeira luta que assistiu.
Ao vivo? É, sei lá. Ao Da vivo? luta que eu assisti. Ah, a primeira luta que eu assisti, eu acho que foi Mike Tyson na madruga É? dos anos 80, 90. Aquela que a gente parava, a programação do sábado, né? A gente ficar na madrugada assistindo o card todinho pra chegar na luta do Mike Tyson, que todo mundo queria assistir e acabar em 10 segundos. É tipo isso. Um atleta que te inspira. Ih, esse vai dar ciúme, Porra, vai dar ciúme. vai causar ciúme na galera. Vai dar ciumeira, cara. Eu acho que... Ai, gente. Ai, gente. Não dá pra falar. É essa porque não assim, eu não tenho música preferida. Se eu for puxar, eu posso puxar para tópicos distintos, assim. Eu posso falar do Ariel. O Ariel é uma grande inspiração para mim, tá? Do que ele faz no mundo. Por que que ele é uma inspiração para mim? Porque ele vive o mundo da luta. Ele vive disso. Eu digo que ele é o Daniel San da shootbox, tá? Ele é regrado nas coisas dele. Ele vive Sim. para o corpo dele funcionar melhor para a luta, tá? Então, até de toda a superação que ele teve que fazer, familiar, de treino, de tudo, eu me inspiro muito nas coisas dele, no tipo de treino que ele faz, no trabalho que ele executa com os outros para viver a vida dele de luta, né? Ah, eu tenho vários, o Cabeleira, que faz todo o trabalho ali nas comunidades, de tudo. Os próprios meninos, o Eric e o William, fazem um trabalho muito bom ali na Tapera. O William tá passando por uma aprovação muito grande, que a gente está acompanhando a recuperação dele como atleta, para ele voltar para o mundo das lutas, para voltar a estar 100%. Então eu acredito que seja muito isso. A inspiração de como o atleta consegue, pela sua força própria, vencer as suas adversidades e continuar remando para frente. Porque durante a nossa vida tem muitas coisas que acontecem que fazem a gente ter bloqueios, fazem a gente travar, fazem a gente querer andar para trás, sendo que todo o planejamento era seguir andando para frente. Toda essa superação psicológica que o esporte causa na gente. E é por isso que eu gosto de ter meus filhos no esporte, porque eles vão aprender com essa superação e com esse treino diário. A última, um sonho que ainda quer realizar. E tá demorando muito essa dinâmica, né, Um sonho que eu quero realizar, é porque eu tenho vários mini sonhos, assim, que eu vou realizando. Por exemplo, o meu último sonho que eu realizei foi treinar no Barracão da Luta do Rangel. Eu sempre vi o Rangel ali dando os treinos no YouTube e tudo mais, e ele tá fazendo o CT novo dele lá, e a minha agonia era, cara, eu quero ser convidado, tá, pra treinar no Barracão, antes que o Barracão não seja mais Barracão. Então, porque o Barracão tem aquela... Eu falei, cara, isso aqui tu não vai derrubar, isso aqui tem que ser tombado como coisa histórica, tem que manter esse barracão aqui. Então eu queria muito isso, e eu fui convidado, o Pedrinho me convidou, o Rangel abriu as portas da academia para mim, e aí quanto a isso, eu posto no Instagram, pequenos sonhos bestas sendo realizados. Eu tenho sonho de acompanhar o UFC lá em Las Vegas, eu tenho o sonho de, cara, levar a minha odontologia para um ponto que eu não preciso mais me preocupar em trabalhar. Que eu trabalhe por prazer e não por necessidade. Sim. Entendeu? Então acho que na minha acho que profissão... todo mundo sonha nisso, né? Eu não tenho grandes sonhos, eu não sou nessa questão de, cara, eu quero ter uma casa de 10 milhões, de 3 Lamborghini na garagem. Não é isso que move a minha vida. Eu gosto de dizer que o que você leva da vida é o que as pessoas levam de você. Então, se lembrarem de mim com carinho, já tá de grande valia. Que legal. Nossa, foi muito legal a nossa conversa hoje. Muito bom te ter aqui. Agradeço muito por ter vindo. Muito obrigado. Foi bem legal, foi bem interessante. E venho aqui próximas vezes, só me convidar que a gente tá aqui. E esse foi o nosso programa. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!